que define a história de um carro? Força bruta, estilo, desempenho. Tudo isso a gente encontra no G63 AMG. A classe G, aliás, da Mercedes-Benz, está completando 45 anos, é a minha idade. E nesse tempo todo conseguiu escrever sua história com muita força bruta e, sem dúvida nenhuma, durabilidade e qualidade de sobra. Saudações, pessoal! Cara, essa matéria eu tive que começar dessa forma, com o ronco do carro depois, logo após a cabeça do vídeo, porque realmente é justificável. Meus amigos, Mercedes AMG G63 é a síntese. A gente podia chamar esse carro de Força G, porque realmente ele proporciona, a gente brinca até de alguns carros que tem essa capacidade de mudar o eixo da terra com esse torque todo, é exatamente isso que pode acontecer. E a história da classe G da Mercedes-Benz é muito legal. Aliás, uma coisa que eu gosto de Mercedes-Benz é justamente o fato de ser uma empresa que historicamente produz caminhões e também produz utilitários e veículos de luxo. Ou seja, a gente consegue ter um aspecto bem interessante na história toda da Mercedes-Benz, que é justamente isso. Eles conseguem produzir veículos pesados, então aquela coisa bem própria para o trabalho, ao mesmo tempo que produzem automóveis cheios de requinte, de tecnologia e utilitários. Ou seja, essa linha Mercedes da classe G é muito interessante. Tem uma pauta que eu estou para gravar há algum tempo na garagem, que é com o G Clássico. Como eu falei, chegou em 79, a minha idade, 45 anos, ou seja, um produto que está há 45 anos no mercado, se reinventando. Mas, ao mesmo tempo, é um veículo que mantém a mesma identidade visual. Mantidas todas as proporções, a gente poderia falar que em termos de estilo, ele é como se fosse o 911 da Mercedes, como eu falei, mantém todas as proporções. Que o 911 é exatamente isso, é um carro que, em todas as gerações, ele manteve aquela mesma cara de 911. A classe G, numa ideia completamente diferente, logicamente, mesmo esse aqui sendo um AMG, claro, um carro de alta performance, mas ele também é um veículo que em 45 anos você reconhece qualquer veículo da classe G pelo estilo. Isso é muito interessante. Essa geração é a W464, ou seja, é uma geração que, da geração passada para essa, passou aí por avanços. Isso que é legal, em 45 anos a gente olha, é um carro que foi recebendo melhorias mecânicas, tecnologia, a gente vai ver a parte interna, as telas da multimídia, ou seja, logicamente é um carro que não perdeu a identidade, não perdeu a identidade visual e principalmente não perdeu a identidade fora de estrada. Nós temos uma matéria fora de estrada em breve, é que eu vou chamar o Luiz Carquejo para fazer essa matéria, que é um cara que entende muito disso e pode orientar da melhor forma possível, né? Mas, sem dúvida, é um carro que tem uma capacidade fora de estrada muito grande e de estrada também, ou seja, off-road e on-road. Isso que é uma das coisas mais legais. E essa identidade toda da classe G, a gente pode falar que a classe G, ela é assim como o Jeep Wrangler, por exemplo, outro veículo que passou décadas dentro do mesmo estilo, a classe G é exatamente isso. Essa versão G63 é uma força da natureza, é um negócio muito absurdo e ao mesmo tempo muito confortável. Já vou chegar nas impressões ao volante para a gente poder falar um pouquinho disso. Então, começando aqui. Bom, primeiramente, essa tonalidade verde é uma cor especial, é uma tonalidade fosca e faz parte de um dos pacotes de acessório. Esse carro, o valor total dele é um valor elevado, justamente está aparecendo aqui o preço, porque já é um carro caro, sendo um G63. E além disso, com essa pintura especial e outros acessórios, ele acaba chegando nesse patamar de valores. Mas o que é legal, justamente, é o fato de ser uma cor bem diferente. Ele parece um duende verde a cor, e é um fosco, mas uma pintura fosca. Quando você olha de perto, você vê alguns detalhes de pigmentação e tal, que são muito bacanas. Não é um carro grande, de modo geral, é uma impressão que a gente tem muitas vezes olhando, fala que é um carro enorme, é um carro muito largo. Não, ele tem pouco mais de 4,70, de largura também razoável, não é um carro que
que te atrapalha no trânsito, por exemplo, nem na estrada. Apesar de parecer, por conta de ser alto, parecer um carro que é muito maior do que ele realmente é. Então, ponto muito positivo. Começando aqui pela dianteira, uma coisa bacana é o conjunto óptico, vários sensores. Um detalhe que eu gostei muito é o símbolo da Mercedes preto, então ele fica até discreto aqui na frente. Por outro lado, a gente tem o DRL, essa identidade visual muito vivo. Durante o dia você anda no trânsito, o pessoal olha no retrovisor, vê esse monstrão verde com esse DRL e as lanternas acesas, uma coisa bem legal. Outro elemento de design também e de uso é a seta que fica aqui em cima. É uma tradição legal e ainda bem que a Mercedes nunca mudou, porque isso faz muito sentido na identidade visual do modelo. Se olhar a seta aqui em cima do paralama, é muito interessante mesmo. E logicamente essa versão ela traz até uma musculatura um pouco maior, então assim a gente tem o verde da carroceria e aqui o detalhe dos paralamas, né? Esses detalhes em preto dos paralamas que também fazem parte do conjunto estético do carro e deixam ele com uma musculatura maior. Uma coisa que eu gostei muito, conjunto de rodas de 22 polegadas e, o que é interessante, ó, 225, 40, 22, ou seja, são rodas bem grandes, mas ao contrário de outras marcas, Land Rover, por exemplo, Range Rover faz muito isso, que coloca às vezes uns pneus de perfil muito baixo, pneu de perfil baixo muitas vezes é ruim, principalmente para andar aqui no Brasil, no nosso asfalto. Esse aqui tem um perfil que não é um perfil enorme, mas é um bom perfil, é um perfil bem acertado, ele é muito confortável. E também, logicamente, tem o comportamento dinâmico na lama, que é sensacional. Aqui do lado, para quem está do seu lado no semáforo, já está vendo um V8 biturbo, então ele já avisa que veio, mas logicamente a coisa que mais avisa a que veio desse carro é o conjunto de escapamento, né? Essas saídas de escape, tanto do lado do direito quanto do lado esquerdo do carro. Então a gente tem aqui um som forte, cara, principalmente no modo Sport Plus, é um som bem aberto, ele dá uns estouros, uns pipocos, cara, é sensacional. Eu imagino alguém que está aqui do lado com uma moto, por exemplo, uma motocicleta, no semáforo, né? Tá batendo, tá ventando aqui, tá vindo, né? Tá soprando aqui, negócio interessante. E por fim, a parte traseira, que a gente tem também esse engate de fábrica, engate sempre uma função técnica para reboque, tá? As pessoas usam o engate para não estragar o para-choque, muitas vezes tem uma batida traseira, estraga mais coisas do carro, mas enfim. Então aqui temos uma função correta do engate, uma função técnica, e a gente vê aqui isso que eu comentei, ele é um carro alto, né? Ou seja, eu tenho 1,70, dá para ter uma ideia que ele é um carro que tem uma altura razoável. Além disso, conjunto óptico que é bonito, conjunto óptico pequeno, gostei bastante, e aqui na traseira nós temos o step, essa caixa do step que é bonita, exige atenção somente na hora de fazer manobra, porque a câmera de ré está embaixo, então quando você faz manobra, isso aqui está para cima, prestar atenção nessa hora. Por fim, a abertura, e aqui nós temos um porta-malas aí com 454 litros, é uma boa capacidade razoável para o tamanho do carro, mas assim, ele tem um espaço bem interessante, porque ele é todo quadrado também dentro do porta-malas, o que faz com que o acesso para botar bagagem ou retirar bagagem seja muito simples e também tem um amortecedor aqui embaixo, e esse amortecedor acaba facilitando, né, aquela coisa da física, né, que facilita você movimentar objetos mais pesados, mas bem interessante também. E aqui agora uma coisa interessante, olha só, ele tem, logicamente, uma chave presencial para funcionamento, mas, por outro lado, ele é uma chave até simples, porque a maçaneta desse carro, ela é bem simples, é uma maçaneta realmente, ó, não tem sensores e nada, como a gente vê em outros modelos, né? A abertura da porta ela é bem direta, bem objetiva, e inclusive, como um bom Jeep, né, utilitário, olha só que interessante que ele tem aqui, justamente as dobradiças da porta. E o fato de ser quadradão tem as suas vantagens, né? Bom, primeiramente aqui, acabamento muito esmerado, o detalhe do sistema de áudio da Burmeister, muito bom, cara, aqueles carros você consegue ouvir de uma maneira incrível.
Olha o detalhe aqui da ventilação no banco do passageiro. Isso é uma coisa legal. Você sai do carro, já vê o escape. Ah, fantástico. Uma coisa curiosa que a gente tem aqui, eu vou até abrir aqui para a gente poder ter um pouquinho mais de iluminação, é que, olha só, esse é meu banco ajustado para mim, né? É um carro que, aqui logicamente o cardan passa embaixo, mas ele acaba ficando bem colocado, né? Então ele é quase plano aqui, então 3 passageiros conseguem viajar bem. Nós temos o ajuste de ventilação para quem vai atrás. É um veículo interessante porque, assim, com mudança de geração e tudo, mas ele é um veículo ainda numa concepção mais antiga. Isso é interessante, como foi mantido essa raiz, digamos assim, do G63, que ficou, né, permaneceu. Então, apesar de ser um veículo relativamente grande, mas olha só, o espaço interno dele é ok, não é nada de outro mundo. O que ele tem de muito bom é a altura, né? Ou seja, aqui a pessoa pode ter 2 metros de altura que não vai sofrer, não vai ter problema. E o detalhe da abertura do vidro, que é exatamente aqui. Tem saídas de ventilação também nas laterais, ou seja, então quem vai atrás também viaja de maneira bastante confortável, né? É isso aí, tem que bater com uma certa personalidade. Aqui na dianteira, nosso local preferido, temos, como é tradicional em Mercedes, todo o ajuste do banco na porta, ventilação também, aquecimento, temos todos os controles aqui, e aqui em cima da porta, espelhos e vidros também. O detalhe interessante da padronagem do banco, esse banco esportivo é muito bom, meus amigos. Segura bem o corpo nas curvas, porque ó, o centro de gravidade desse carro é alto, você dirige nessa altura, isso é uma coisa que acaba sendo interessante também, né? Quando você vai dirigir. Eu vou até voltar, ó, você tem que fechar com personalidade. Eu vou ligar aqui. Ó, que legal. Muito bom. Vou voltar aqui porque eu tenho uma memória, já coloquei a memória de banco. Assim a gente consegue ter uma visão mais ampla. Conjunto de telas é 12,3 polegadas, como a gente vê em outros modelos da Mercedes também. Então a gente tem, é isso que eu falei, da tecnologia e da modernidade. É um carro que foi avançando, evoluindo com o passar dos anos e tem aí realmente essa tecnologia embarcada, otimizada, né? Olha o detalhe aqui do bloqueio de diferencial. Nós temos 3 bloqueios. Ó, bloqueio. Você pode entrar na lama com esse carro de todas as formas que ele faz um bloqueio completo, na frente, no meio, na traseira, e é um bloqueio mecânico, isso que é bem interessante. Ou seja, é um carro que tem uma capacidade de fora de estrada sensacional. Eu ainda quero ir num evento que consiga ver isso e andar nesse carro na lama mesmo, que é a raiz dele, historicamente falando, né? Também aqui nós temos o painel igual de outros Mercedes, né? Ventilação e tal. Olha os relógios IWC, também o relógio aqui analógico marcando. Aqui a gente tem essa opção que nós temos um atalho para algumas coisas, né? Então, os modos dinâmicos, rigidez da suspensão, AMG Ride Control, escape, e também para navegar você vai direto aqui, ó. Tá vendo aqui? Você vai indo aqui. Que é prático e não é, viu, para falar a verdade. Espera aí que eu vou voltar aqui no Home. Aqui no Home você tem algumas opções, ó. Sistema, veículo, vamos abrir aqui. Ó, no veículo você consegue climatizar tudo, ó. Ajustar tudo, melhor dizendo, customizar tudo, bancos, climatização. Essa aqui, ó, Energizing Comfort, Dynamic Select, você consegue ajustar tudo. As assistências, o consumo médio, já vou falar dirigindo, definições de luz, definições de veículos, manual de operação, tá tudo aqui nessa parte. E Android Auto, e o Apple CarPlay Android Auto também, você liga por aí. Temos aqui esse PQP, aqui ó que interessante, nós temos aí também no Mercedes, para segurar aí se o motorista pisar muito fundo. E aqui também nós temos tanto aqueles ajustes, frenagem autônoma, piloto automático adaptativo e tal, como desse lado o volume, né? Então você acaba navegando por aqui, você pode navegar aqui, ó, você vai mudando ali também. Então você consegue navegar tanto por ali quanto por aqui também, o que facilita muito, né, quando você está dirigindo especialmente.
câmbio de 9 velocidades, desse lado, como todos os Mercedes atuais, e aqui o limpador. É só não confundir na hora de ligar o limpador. Já aconteceu isso comigo com o Classe C, estava saindo de casa, sorte que foi para o neutro, já botei no drive novamente. Modos dinâmicos também, então aqui ó, o detalhe do consumo, eu vou falar daqui a pouquinho, a nossa média e a autonomia, é um tanque de 112 litros, um tanque bem grande, e aqui a gente tem alguns atalhos para coisas principais, então por exemplo, ó, Sport Plus, daí já mudou o escape, controle de tração, tá ligado, e aqui ó, o MG Ride Control, ou seja, a suspensão, ele já ficou bem ajustado, né? E olha isso. Meus amigos, que sensacional. Agora vamos falar de mecânica e depois vamos andar para poder passar para vocês esse conforto e essa dinâmica toda. E aqui o fantástico V8 de 4 litros biturbo com 585 cavalos e mais de 85 kgfm de torque. Meus amigos, força de sobra e o som, né, que não precisa mais explicações. Detalhe aqui também no acabamento, fibra de carbono, as duas turbinas aqui na parte de cima do motor e olha o detalhe do engenheiro responsável pela montagem, como é clássico dos AMGs. Muito bem! Muito bem! Mercedes AMG G63. Meu, esse carro é um absurdo, cara. É um absurdo. Cara, ele é muito forte, sabe? E ele é forte no sentido de que é aquele carro que você anda nele e tem o corpo colando no banco, enfim. Esse escape na lateral, ele acaba reforçando muito essa ideia esportiva do carro, né? Porque você acaba ouvindo, bem, tá quase no seu ouvido, aqui atrás, na verdade o ouvido dos passageiros, mas é impressionante como ele é um carro onipresente nesse sentido do ronco, como é forte e como é algo que, cara, você anda no carro e ele aguça todos os seus sentidos, sabe assim? É um negócio impressionante. E principalmente, né? Opa, até comi a faixa aqui. Como esse câmbio de 9 velocidades, ele é um câmbio muito bem acertado quando você usa, por exemplo, no modo manual ou automático. Esse câmbio, na verdade, de 9 marchas, ele é muito bem acertado. Seja para usar no modo manual, eu dei uma esticadinha aqui, ou no modo automático. Ele tem uma pegada muito boa, né? Aqui, logicamente, eu estava mesclando os modos, então ele saiu no automático, no manual e entrou no automático. Mas assim, a pegada e esses 85 de torque te empurrando contra o banco, meu amigo, sensacional. Mas o mais legal desse carro, a experiência dele, é justamente essa sacada de você andar no modo Comfort com o escape esportivo e tendo aquela sonoridade do V8 funcionando. Cara, sensacional. Eu fiz um percurso aqui de uns 140 quilômetros e é incrível como o carro tem uma pegada legal. A hora que você quer andar mais forte, você anda forte, mas o conforto foi algo que me surpreendeu muito. Como eu falei, mesmo nesse caso que a gente tem, eu vou até mudar aqui, vou mudar de novo, ó, pro Comfort, com o escape, ó, escape esportivo. Mesmo aqui, a gente escolhendo um modo Comfort, né, aliás, agora está no Comfort, mas com escape, olha que legal. Ele vai lá para 9ª marcha e o V8 funcionando. Cara, dá para ouvir isso por horas. E a questão do conforto, cara, o acerto desses bancos é algo interessantíssimo, meus amigos.
é algo muito interessante, porque como eu falei ali, apesar das rodas 22 polegadas, rodas grandes, né, o pneu tem um perfil muito bom e bem acertado, sabe? Você roda com o carro e você fala, meu, que delícia, sabe? Posição de dirigir perfeita, né? Você tem vários ajustes, e ó o som de fundo, né? Esse V8 de fundo é sensacional. E falar da classe G é falar de muita história, né? A gente tem aí uma história de 45 anos, várias gerações, né? Ele teve uma mudança no meio do caminho e passou meio quase que a contar de novo. Então você olha lá, primeira, segunda, terceira geração, mas eles começaram a chamar de geração um pouco depois. Mas de qualquer forma, é um carro que entrega muita coisa, sabe? E eu até brinquei com a minha esposa, se fosse milionário eu comprava um amanhã, provavelmente já teria, né? Mas cara, se você é milionário, você tem que fazer um test drive e conhecer esse carro. Ele é diferente de outros SUVs de luxo, ele é diferente, cara, porque ele tem todos esses itens, digamos, de luxo, de acabamento, eletrônica embarcada, tal, mas ele tem a tradição de 45 anos, cara. É uma delícia andar com esse carro, é muito legal mesmo. Tanque de 112 litros, é um tanque grande. É o que eu falei, a minha média de consumo ficou entre, andando no modo autobânico, 4,5, 4, menos ainda, e andando no modo normal, que é o que eu ando geralmente em estrada, 120 e tal, a gente chega aí numa média de 7, 7,5, agora tá 6,5, deu umas esticadas, mas 7,5. Então, nesse sentido, se você pegar o carro e for viajar, por exemplo, seguramente ele vai ter, aí você vai poder rodar mais de 600 km com ele, sem medo, sabe assim, por questão de autonomia. Lógico, se fizesse 10, teríamos 1000, mas é um carro a combustão, é um carro, digamos assim, ele é um carro raiz, e a gente gosta disso. Então ele é muito focado justamente na dinâmica de condução, na dinâmica de potência, e isso realmente é a própria cerne, a própria origem da classe G. Então não dá para esperar menos que isso. Tem um elétrico agora também, um G elétrico, que ele vira sobre o próprio eixo, enfim, tem umas coisas bem diferentes. Bacana também, mas logicamente, é o que eu falei recentemente, né? O carro esportivo com ronco, com escape, tá esportivo, ele te dá uma outra dimensão de esportividade, de interação com o carro, sabe assim? Você tá interagindo com o carro de uma maneira muito própria. Cara, isso aqui é demais. Não, e ó, você vê, a gente tá estamos no modo Comfort com o escape, ou seja, muito legal, cara, realmente. Foi um dos carros mais legais que eu joguei até hoje. Coloquei aqui na minha lista. Realmente um belo carro. Você que é milionário, compre um, porque realmente é interessante. E tem outras versões também, né? É que aqui no Brasil só vendem essa, mas é um carro que tem várias versões. E a capacidade fora de estrada, logicamente, que a gente geralmente não consegue testar aqui, porque na verdade, cara, capacidade fora de estrada, na verdade, é grande, assim, e em fazer vídeo fora de estrada tem que ser com pessoas que entendam do assunto, você entende? Não vou ser eu que vou entrar na lama com esse carro, né, sem ter alguém que entenda do assunto. Tem aquele meme, chama um profissional, então vai ser o carquejo aí que eu comentei, mas a gente vai fazer um, né? Mas cara, o G realmente é tudo aquilo que comentam, que falam dele e mais um pouco. Confortável, muito bem acertado, visualmente legal. Eu acho a estética dele muito interessante por conta dessa tradição toda de 45 anos. E claro, quando você quer pisar fundo, colar o corpo no banco e sentir esse torque todo, ele te entrega isso quase que instantaneamente, né, com esse biturbo. Fantástico, meus amigos. Já vou me despedindo. Obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Nos falamos. Tchau, tchau.